Então, exatamente isso. Essas situações, quando a gente vai abrindo para as pessoas falarem, as pessoas falam, as pessoas têm um pouco de vergonha de falar sobre isso, né? Uma tem vergonha e outra coisa, um certo pudor também, né? Você não vai expor aquilo que é muito sagrado seu para qualquer pessoa de qualquer forma, né? Então, essas experiências, e é interessante que a gente tem falado muito sobre isso também no ambiente científico, quando a gente coloca isso no ambiente científico, é muito interessante a fila que faz de gente depois no final para poder contar casos semelhantes. Tem uma história muito interessante. Eu fui chamado alguns anos atrás a falar num grande centro de física do Brasil, os mais importantes centros de física, de pesquisadores de física do Brasil, sobre esse tema. Eu fiquei meio assim, né? Vou falar para aqueles físicos cabeçudo, né, e tal. Aí falei, terminou, teve 2 perguntas bequetrefe e parou. Falei, nossa, ninguém gostou de mim. Não agradei. Ah, mas quando paramos pro lanche, fizeram fila pra contar a história. Mas em público ninguém contava. Mas no final, fizeram fila pra contar a história. Por quê? São experiências humanas que as pessoas têm e as pessoas têm muita dificuldade de fazer sentido disso. E qual que é o problema? A gente aprende que as experiências não podem acontecer e que uma pessoa inteligente, racional, não pode ter e não pode acreditar que elas possam ser verdadeiras. Exatamente. Isso gera uma dissonância, um conflito nas pessoas. E muitas pessoas suprimem isso ou vivem 2 vidas paralelas. E, infelizmente, isso não é necessário, né? Você falou, desde a origem do pensamento científico, filosófico ocidental na Grécia Antiga, ao contrário do que se imagina, Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles não eram anti-espiritualistas. Pelo contrário, eles tinham uma visão completamente espiritualizada do ser humano. Eles não viam separação entre a razão, a lógica, a exploração da natureza e a questão de compreender a espiritualidade. Assim como, também ao contrário do que se imagina, a ciência moderna, com Galileu, Kepler, Newton, todos eles eram profundamente religiosos e espiritualizados. O que a gente propõe é o seguinte: a realidade, ela pode ser composta, além de partículas e forças materiais físicas, a mente, a consciência, a alma, pode ser um outro aspecto fundamental da realidade. E a ciência pode usar isso em consideração também. A ciência não precisa se reter só a explicar tudo necessariamente por partículas e forças físicas. A consciência é um outro elemento da realidade que tem suas leis, que precisam ser estudadas e não é nada sobrenatural. Nós chamamos isso de naturalismo expandido. A gente expande o conceito de natureza para incluir também a mente. E isso tem que ser estudado. E, felizmente, isso tem sido muito investigado em inúmeras universidades e pesquisadores no Brasil e no exterior.